Damos início a mais um programa do Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal há 12 anos e meio. Há 12 anos e meio nós cuidamos de analisar o poder no Brasil, toda a natureza, político, acadêmico, cultural, científico, empresarial, através daqueles que detêm o poder. Eu vou conversar com um queridíssimo amigo de muitas décadas, com o empresário, professor Cabreira, Antônio Cabreira, que foi ministro da Agricultura nesse país. Ainda com 29, tem talvez um dos mais jovens ministros da história do Brasil. Ele foi ministro da Agricultura. E vamos falar um pouco sobre a agropecuária, que tem permitido o Brasil salvar-se na crise econômica que, de certa forma, o governo Lula criou ao fazer gastos sem considerar a necessidade das receitas correspondentes. E hoje estamos vivendo um arcabouço fiscal fazendo águas e o presidente do Banco Central tendo que exercer a política monetária de uma forma que não é boa para a empresa, mas é a única maneira de controlar a inflação. Ouviremos agora um especialista sobre o setor que tem salvo a economia brasileira e que tem mantido, de certa forma, o dólar, porque, de rigor, é o setor que mais gera na balança comercial saldos positivos na balança comercial. Meu querido Antônio Cabreira, a palavra é sua para falar sobre a agropecuária. Muito obrigado, doutor Ives. Antes de mais nada, eu quero dizer da alegria de poder reencontrá-lo aqui nesse programa. O senhor é uma das grandes admirações que nós temos na vida pública de uma maneira geral, não na área do constitucionalismo. Então, eu tenho uma admiração muito grande e um orgulho muito grande de senhor, ser professor emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Isso alegra muito o nosso coração. Eu, como membro do Conselho Deliberativo do Mackenzie, eu tenho essa alegria muito grande. Mas eu estava aqui imaginando, quando o senhor fazia essa abertura, e é tão interessante, às vezes, algum dos telespectadores, puxa, mas anatomia do poder, por que estamos falando de agricultura? E sabe que, doutor Ives, assim como abertura, uma coisa interessante, o Brasil começa a exercer um papel na geopolítica mundial que tem sido de um protagonismo que a maioria dos brasileiros não ainda estão atentos. Isso basicamente porque nós estamos tendo uma transferência dessa influência política das zonas temperadas para as zonas tropicais, graças ao protagonismo do agronegócio brasileiro. Até então, esse protagonismo ele foi típico oriundo das faixas tropicais, como a agricultura norte-americana, agricultura europeia, principalmente com o colapso da União Soviética e um dos pontos foi a falta de alimentos. Esse protagonismo agora ele começa a ser exercido por uma faixa tropical, por um país chamado Brasil. Então é o momento dos brasileiros, não apenas aqueles que calçam uma botina, que vivem do agro, mas aqueles que estudam o poder, a anatomia do poder, a geopolítica, começar a entender esse novo cenário. Porque veja, doutor Ives, o Brasil em 2023, nós enviamos alimentos para 228 países e territórios. Isso é muita influência, é muita competência, é muita eficiência, é desde uma soja que chega na China, uma manga que está indo para o Japão, são 228 países e territórios recebendo produtos aqui oriundos do Brasil. Então, nada mais justo do que aqui na anatomia do poder, nós falarmos desse novo poder econômico, social, financeiro que é o agronegócio brasileiro. E é um dado que impressiona. Outro dia, mestre Cabreira, eu trazia para o Conselho Superior de Direito para fazer uma palestra um amigo meu que foi presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e eu o examinei para juiz federal em 1991, quando ele entrou na Justiça Federal, e que hoje é o secretário de Justiça do governo Tarcísio. E ele falando bem sobre o agro, ele dizia o seguinte: os senhores têm que perceber, o Fábio Prieto,
que de cada 5 pratos que se come no mundo, um é fornecido pelo Brasil. E é verdade, porque nós, como disse, 228 entre países e territórios, nós fornecemos alimentos. Quer dizer, é um sucesso e é uma nação vocacionada, porque de todas as grandes nações com grande extensão territorial, ninguém tem tanto solo para ser agricultado, ser utilizado pelo agronegócio como o Brasil. Quer dizer, é uma Sim, vocação natural e por isso é que nós estamos na liderança em nível de tecnologia, em nível de forma de vender. Temos ainda as insuficiências para fazer com que as vias de fazer escoamento da nossa safra, mas, indiscutivelmente, a vocação brasileira é o que tem salvo a economia do Brasil. Nós perdemos nos outros setores, no setor industrial, no setor tecnológico, no serviço mais avançado, na inteligência artificial, mas não na agropecuária. Aí é nós estamos verdade. liderando, né? E eu queria só esclarecer, o senhor fez um comentário a respeito da minha nomeação com 29 anos. Eh, Olha que coisa interessante. Quando eu era ministro, doutor Ives, o que nós exportamos para a China em um ano, quando eu era ministro da Agricultura, hoje nós estamos fazendo a cada 40 horas. Então, olha a dimensão, o salto. O que foi feito na década de 90 em um ano para a China, hoje nós fazemos a cada 40 horas. A cada minuto Impressionante. desse programa, o agronegócio está exportando mais de 2 milhões de reais por minuto. Então, isso é um dado, para você ter uma noção, no ano 2000, o agronegócio ele exportou 20 bilhões de dólares. Então, durante todo o ano do ano 2000, foram 20 bilhões de dólares. Em 2020, doutor Ives, isso já pulou para 100 bilhões de dólares. E 2023, o ano passado, foram 167 bilhões de dólares. Ou seja, nós saltamos do ano 2000 para o ano 2023 de 20 para 167 bilhões de dólares. Ou seja, é um crescimento vertiginoso, constante, e que mostra essa força do agronegócio. Ou seja, fica muito claro que nós não somos apenas mais o país do samba, do carnaval ou das praias bonitas, mas nós somos também o país da gôndola do supermercado ao redor de todo o mundo. Não, e isso realmente me impressiona, porque se nós passarmos isso e multiplicarmos, nós estamos em torno de 800 bilhões de reais que nós exportamos, não é? Quer dizer, é algo fantástico. Não há um outro setor que tenha progredido tanto. E eu estou convencido que, em nível de vocação, essa vocação teria que ser cumprida. E é algo, entende? Vamos aí sem posições ideológicas nenhuma, mas é interessante quando nós vamos uma preferência notável do governo para o movimento sem terra, invade terras e cria problemas. Nós alimentamos o mundo. Eles, com todas as fazendas já obtidas por eles, eu acho que não alimentariam a cidade de Jundiaí. Quer dizer, na prática, é a preferência ideológica do governo, sem perceber a importância econômica para o futuro do desenvolvimento do Brasil, é que às vezes me entristece. Embora nós sentamos no ministro da Agricultura uma tentativa cada vez maior de aproximação com o setor de agro, mas nós devemos ter isso também, no que eu considero importante, no, na reforma tributária, porque ao ter examinado desde o início as críticas que eu fazia à reforma tributária, era no sentido de que 3 setores iriam, de certa forma, suportar a redução da carga tributária sobre a indústria, que era o setor do agronegócio, o setor dos serviços e o setor do comércio. De todos os setores, o mais prejudicado vai ser os serviços, mas também a agropecuária. Apesar da redução de 60%, os senhores terão uma média de 10% de tributação, 10, qualquer coisa, com esses 26
4,5% da alíquota básica, o que representa uma tributação maior do que hoje, que é geral na circulação, que é uma tributação só sobre circulação do bem, é em torno de 4,5%. Então, vou ter um aumento considerável. Isso vai Sim. impactar. Isso, enfim, é por uma reformulação que foi pensada em gabinetes sem analisar os algoritmos de todos os 5.570 municípios, todos os 26 estados, Distrito Federal. E nós vamos ter, no momento da aplicação, apesar de jogarem no espaço do tempo, jogar no espaço de tempo é multiplicar as dificuldades, que eu vou ter um sistema atual vigorando e mais um novo, que vai Sim. representar, vai durante 8 anos duplicar o custo de todas as empresas para manter os dois sistemas, até, se não houver prorrogação, entrar em vigor definitivamente o novo. Considero isso algo É, prejudicial. sabe que eu queria fazer um comentário nesse ponto, doutor Ives, que primeiro me causa uma surpresa, um espanto, em que a maioria hoje, infelizmente, das entidades comerciais, representativas, patronais, elas têm sido passivas em relação à reforma tributária. E eu estou colocando isso porque a minha visão é que a reforma tributária ela vai ser um completo desastre para a economia brasileira. Não é só para o agro, não, para o setor de serviços, para a área educacional, para a área produtiva de uma maneira geral. E por que isso? Porque, veja, claro que a gente precisa de uma simplificação dessa selva tributária, mas se essa simplificação, primeiro, ela significa que nós vamos ter um aumento de impostos, não é possível. Nós não temos mais espaço para qualquer tipo de aumento de impostos. Olha que coisa interessante, doutor Ives. Agora, há pouco tempo, eu Ô, estive nos Estados Cabreira, Unidos. meu caro amigo, vamos continuar discutindo no segundo bloco? Vamos. Perfeito, que eu acho que vale a pena o seu exemplo. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o ex-ministro da Agricultura, professor Antônio Cabreira, hoje do Conselho da Universidade Mackenzie, da qual eu me sinto honrado de ter sido professor titular de Direito Tributário, de Direito Constitucional, e, ao mesmo tempo, professor emérito da instituição. Como eu faço sempre, Cabreira, ao meu querido amigo Cabreira, eu ofereço um livro. Esse é um livro que eu, Paulo de Barros Carvalho, Luiz Gonzaga Bertalli coordenamos, chamado Lei e Justiça, pela União de Justiça Católica, analisando que a função do Poder Judiciário, mais do que fazer justiça formal, é não fazer injustiça. Então, por isso, nós chamamos Lei e Justiça. Bastiat tinha um livrinho chamado A Lei, publicado no século XIX, em que dizia: os magistrados têm que aprender que cada vez que fazem injustiça, eles deveriam não dormir pelo peso na consciência das condenações injustas das pessoas que ficaram, não é? E o livro nosso procura mostrar como tem que se procurar é não fazer injustiça. Vou lhe mandar o livro. Então, Obrigado. Paulo Cabreira, nós estamos conversando sobre o impacto que você disse que haverá na economia. E, efetivamente, se nós analisarmos, nós, o grupo meu, Hamilton de Souza, Humberto Ávila, Otto Paulo de Barros Carvalho, Paulo Aires, Everardo Maciel, enfim, um grupo de trabalho nosso, todos nós chegamos à conclusão que isso vai ser um desastre para o país. Nós vamos ter um aumento no agro que vai ser negativo. Serviços vão passar de 3,85, por exemplo, a advocacia, mesmo com a redução de 30%, de 3,65 e uma taxa fixa anual para 17%. O agro vai para 10%. O comércio para 18%. Só a indústria que perde o IPI. Mas se o seletivo, o setor industrial salvar do seletivo, vai pagar menos tributo que todos nós. Por exemplo, o setor de serviços não excepcionado, tecnologia, inteligência artificial, etc., vai pagar muito mais que uma Volkswagen. Por quê? Porque não tem nada a compensar. Enquanto que, além do que, se dá ao comitê gestor uma força maior do que de um governador de estado,
do que as secretarias de Fazenda, de um município-prefeito. Aqueles 54 cidadãos vão governar para o ICMS, que representa 88% da arrecadação de todos os estados. Os estados perdem o controle. Todos os estados vão ficar subordinados a um comitê gestor, e um cidadão do comitê gestor vai ser mais importante, um dos 54, do que um senador, do que um prefeito, do que um governador. Eles vão definir. Então, isso que foi aprovado ontem na Câmara, isto é, o projeto, o PL 108, dá uma força ao Conselho monumental, inclusive de Sim. deliberar, de decidir. Funcionários das secretarias municipais, das secretarias estaduais, fiscais e procuradores vão ficar à disposição também do comitê gestor. Eu acho que vai ser um desastre, mas você ia dizendo que, na sua opinião, seria um desastre. Eu queria saber por quê. Me impressiona, frente a esse desastre, doutor Ives, como a passividade das nossas entidades representativas, federações, entidades, de uma maneira geral. Veja que coisa interessante. Toda reforma, ela vem no sentido de melhorar. Você vai reformar a sua casa, você não vai fazer um puxadinho, você quer reformar para melhorar, para ficar mais confortável. Eu não vejo hoje, na reforma tributária, do jeito que está, qualquer melhora para a sociedade. Pelo contrário, o senhor citou um simples exemplo aí do comitê gestor. A centralização em Brasília, ela vai na contramão daquilo que o Brasil está pedindo. E é exatamente isso que a reforma tributária ela está trazendo. Mas olha que coisa interessante. Eu estive semana passada, a minha filha caçula faz economia na Universidade de Chicago. Eu estive lá em Chicago e eu comprei essa camisa, eu fiz questão de colocar ela para o nosso programa, porque eu paguei 0% de impostos de IVA lá nos Estados Unidos. Zero. Alguns estados, eles criam algum tipo de promoção. No mesmo dia, doutor Ives, eu pedi para comprar uma camisa semelhante aqui no Brasil e comparei as duas notas fiscais. Aqui no Brasil, eu paguei 35% de impostos. Então, às vezes, as pessoas fazem aquela crítica ao agronegócio. O agronegócio ele só exporta produto primário, ele precisava manufaturar, precisamos agregar valor. Eu pergunto, nesse mês, inclusive, por coincidência, pela primeira vez o Brasil bateu os Estados Unidos na exportação de algodão. Desde a década de 90, esse pódio pertencia aos Estados Unidos. Nós estamos falando tanto aí em medalhas de ouro, o agronegócio já tem tantas medalhas de ouro nessa Olimpíada da Mundial que as pessoas às vezes não sabem. Então, esse mês nós ganhamos a medalha de ouro batendo os Estados Unidos na exportação de algodão. Agora, somos eficientes na porteira, exportamos a pluma, só que eu pergunto, aonde que as indústrias vão se instalar? Num país como nos Estados Unidos, onde eu paguei 0%, ou no máximo, dependendo do estado, você vai pagar 7%, ou aqui é onde você paga 35%. O senhor quer ver um outro exemplo muito claro a esse respeito? É o caso do café. Recentemente eu comprei um café na Alemanha, e lá na Alemanha você paga 7% de impostos, 7,45% de impostos num pacotinho de café torrado. Aqui no Brasil nós estamos pagando 34%. Qual que é o resultado disso? A Alemanha hoje é o terceiro maior exportador de café do mundo, sem ter um único pé de café. Qual é a razão disso? A questão tributária. Por que nós não exportamos o café agregado, torrefação, o café em cápsula, assim por diante? Questão tributária. Então, a reforma tributária hoje, que está no Congresso, doutor Ives, ela não vai resolver esses problemas. Pelo contrário, ela vai na contramão e vai contra essa agregação de valor aos produtos do agronegócio. E o problema maior, na verdade, que eu vejo é o seguinte: é que é um nítido projeto de poder, de alguém Sim, que pretende ficar no poder permanentemente, que acha que vão controlar todas as eleições futuras, vai se obrigar todos, porque o que caracteriza uma federação, Cabreira, é a autonomia do ente federativo, política de eleger seus membros, administrativa de ter seu corpo escolhido e financeira de ter administração. No momento em que a financeira eu perco,
passando por um comitê gestor, cada vez que um estado tiver prejuízos, que é evidente, por exemplo, um estado como São Paulo. São Paulo exporta mais do que importa produtos de outros países, de outros estados. Então, ele, no momento, ganha 2/3 e 1/3 vai para o estado. Ele vai perder 2/3. Tudo que ele exportar, no diferencial entre o que recebe e o que exporta, ele vai perder receita. Ele vai ser compensado por essa receita. Quem vai dar a compensação é o comitê gestor. O que vale dizer, todo mundo vai ficar de pires na mão para mostrar tive prejuízo, então provar o prejuízo em relação àquilo que vai ser ainda definido, e colocam como definição, vem agora no terceiro projeto, que ainda não foi apresentado, de que forma serão compensados. Este vai ser o projeto. E, a meu ver, ele não quis mandar de imediato, porque poderia gerar uma reação de tal ordem que os dois primeiros não seriam aprovados. PL 68, 68, foi aprovado por essa razão. Quando vier o novo, das distribuições nas dependências, quem for membro do comitê gestor, que vai ser o verdadeiro gestor, toda a Federação Brasileira ficou centralizada num comitê gestor, porque a grande receita hoje, o tributo de maior receita no país é o ICMS, né? Os problemas que nós temos. E o que me impressiona, doutor Ives, é o seguinte: é, a reforma tributária ela vai, de uma certa maneira, afetar toda a sociedade, mas tem um setor que ela não vai afetar, é o setor público. Por quê? Me espanta nós fazermos uma reforma administrativa desta envergadura sem falarmos de uma reforma administrativa. Muito Ou seja, bom, exatamente. não há nenhuma contribuição do setor público para esse momento. Como foi na questão da pandemia? Na questão da pandemia, empresas fecharam, foram obrigadas a fechar. Qual foi a contribuição do poder público? Nenhuma, nada, foi zero. E não estou fazendo uma crítica aos funcionários, mas a estrutura que nós criamos do poder público, de uma maneira geral, na reforma também tributária, não há nenhuma contribuição, porque não há nenhuma redução de despesas, pelo contrário, o que a gente tem assistido aí cada vez mais é aumento de gastos. Então, qual é a razão de se fazer uma reforma tributária desta envergadura, algo que nenhum país no mundo fez? Nós vamos ficar aí praticamente 10 anos com esse sistema duplo, né? Não sei se vamos ter que ter dois contadores nas empresas, um negócio maluco, e você não ter a contribuição também do serviço público. Então, essa é uma outra pergunta que eu não consigo encontrar alguém que possa justificar por que dessa ausência do poder público nesse momento atual do país. Meu caro, eu também estou plenamente de acordo. Estamos terminando o programa e só para agradecer também chegar a essa conclusão. Por que a reforma administrativa que eu tenho discutido em congresso desde 82, ainda no regime militar? Eu dizia o seguinte: Monteiro Lobato dizia: ou o Brasil mata o Saúva, ou o Saúva mata o Brasil. Eu digo, ou o poder público, a burocracia mata o Brasil mata a burocracia. É que quem vai fazer a reforma, quem sugere reforma administrativa, são os que detêm o poder. Quem detém o poder não quer abrir mão do poder. Meu caro Cabreira, terminamos o programa. Fico profundamente grato de tê-lo tido aqui nesse domingo. Um velho e querido amigo, senhores telespectadores, começamos a nossa amizade no início da década de 90, portanto, há mais de 30 anos atrás. E é algo que me honra muito poder ter entre meus amigos o Antônio Cabreira. Aquele abraço, amigo. Um grande abraço, professor Ives, um grande abraço. Muito obrigado. Espero-os novamente, meus queridos telespectadores, no próximo domingo.